Atlas é a prova viva de que se violência não resolve o problema é porque provavelmente foi muito pouca. Nesse vídeo a gente vai ver como que você pode causar danos absurdos além também de não caçá-las por completo com apenas um único golpe. Muito obrigado, Arima, por mandar R$75 por esse vídeo do Atlas e mais outro que eu ainda vou fazer depois desse. E antes que eu me esqueça, lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. De todas as 4 habilidades do Atlas, a que se destaca mais, querendo ou não, é a primeira, até porque é ela que causa todo o dano. Landslide funciona de forma muito simples. Ao conjurar a habilidade em um inimigo, você se desloca até ele e solta um diretaço de direita. E não acaba por aí, é claro. Conjurando a habilidade consecutivamente, como se fosse um combo mesmo, você também aumenta o raio em que ela causa dano e reduz o custo de energia por cada golpe. Esse raio escalona com mods de alcance, o que te permite focar em alcance para maximizar a área em que você vai causar dano. Mas é claro que vale ressaltar que a distância mínima para você conjurar a habilidade em um inimigo, infelizmente não escalona. Você precisa estar pelo menos 12 metros do inimigo, independente da quantidade de alcance que você tenha na sua build. Não se preocupa, tem como aumentar esse alcance de conjuração, mas é só usando o mod de ampliação, que eu vou explicar melhor depois, enfim. Além disso tudo, o multiplicador de combo dessa habilidade também funciona como um multiplicador de dano. Então sim, você vai querer manter o combo em 12x literalmente o tempo todo. Olhando as características antes de buildar a habilidade, podemos ver que a sua chance crítica base é de 35%, enquanto o seu multiplicador crítico é de 2x. Um multiplicador não tão alto assim quanto outras armas do jogo, mas levando em consideração a boa chance crítica e você também vai estar usando Wrath of Advance na sua build, então é até que aceitável esses 2x. Dito isso, para maximizar o dano causado, é claro que você vai querer uma boa quantidade de dano e chance crítica. Outra coisa interessante de se saber é que força é multiplicativa com mods de aumento de dano base e mods elementais. Então vamos de dano base com Condition Overload e mods elementais para dano viral. Lembrando que o foco não é chance de status nessa utilização, o que significa que dano viral na verdade vai servir para aumentar todo o seu dano no geral e aumentar mais ainda contra inimigos corrompidos. E junto disso você vai querer usar Unleash Exposure, que fornece dano corrosivo na conjuração de habilidades. Assim você aumenta o seu dano no geral também, assim como no viral, mas ainda mais contra Grineer, já que eles têm fraqueza a dano corrosivo. Se você não quiser dano viral na sua build, não tem problema. Nesse caso, talvez você até prefira uma utilização com um gasoso para ter um pouco mais de dano. Você acaba deixando dano residual pelo mapa com nuvens gasosas, o que pode ser interessante também se você gostar. Buildar essa habilidade, na verdade, é bem simples, até porque a gente não tem tanta opção assim. A gente não pode usar mod nem arcano de finalização, ataque pesado, slam e nem mesmo aumento de velocidade de ataque. Então esse slot que acaba sobrando, basicamente você vai poder escolher entre facção, Primed Reach para aumentar a área do seu ataque mais um pouco, ou até mesmo um pouco mais de dano e chance crítica com Gladiator Might. Nesse caso aqui, sinceramente, você pode decidir o que você gosta mais. A Atlas também pode usar sua terceira habilidade, Petrify, para petrificar os inimigos e assim causar mais dano nesses mesmos inimigos. Porém, se você não sabe, existe um mod que facilita isso e permite você petrificar inimigos sem precisar ficar usando essa habilidade o tempo inteiro. O nome do mod é Path of Status e sim, eu sei que bem provavelmente a minha pronúncia está errada. No caminho que você percorre com a primeira habilidade fica um rastro que petrifica inimigos que passam por ali. Então, enquanto você soca tudo e todos sem parar, inimigos vão sendo petrificados. Esse mod é perfeito para missões em que você precisa eliminar inimigos continuamente, como em uma sobrevivência, por exemplo, onde você pode bater inimigos em uma porta e ir para outra e quando você volta na porta tá todo mundo petrificado de novo. E junto disso, o Atlas também possui Rubble Heap, que, em resumo, quando você acumula 1400 de armadura coletando escombros de inimigos petrificados que foram mortos pela Landslide, o dano dela é dobrado, a velocidade de viagem é dobrada e o custo é reduzido a 0. E para acumular tanta armadura assim, na verdade é bem simples, para manter mais ainda se você estiver usando outro mod de ampliação que eu comentei anteriormente. No começo da missão, você vai usar sua terceira habilidade, Petrify, para petrificar os inimigos e vai matar eles com a Landslide. Assim você vai acabar coletando alguns escombros desses inimigos. E depois que você acumulou os 1400, depois que você passou dos 1400, na verdade 1500 é o limite, tudo que você tem que fazer é continuar matando inimigos petrificados. E é aí que tá o pulo do gato. Agora a sua primeira habilidade, Landslide, não está custando energia e vai ao mesmo tempo deixar um rastro que petrifica automaticamente inimigos que passam por cima do rastro. E antes que eu me esqueça, vocês lembram que no começo do vídeo eu disse que tinha um mod que era capaz de aumentar a distância mínima para você conjurar a Landslide em um inimigo?
Pois é justamente Rubble Hip, o segundo mod que eu citei no vídeo. Esse aumento na velocidade da habilidade, na verdade, funciona como um aumento de alcance. Então, se antes eram 12 metros mínimos, agora, na verdade, com o mod, são 24 metros. Muito melhor do que antes. Na hora de buildar esse porradeiro maluco, metade da build vai para energia com flow e equilibrium e mods de ampliação. Por mais que a primeira habilidade passe a não custar energia depois de acumular a passiva, depois de você acumular a armadura, você vai precisar de energia para outras habilidades, como a quarta, a terceira e até mesmo a Wrathful Advance, que inclusive tem uma duração bem curta, então você tem que ficar reconjurando o tempo todo. Na build eu estou usando Brawl Intensify e Transcient Fortitude para aumento de força. Blind Rage acaba diminuindo muito a eficiência e testando a build, eu acabei ficando sem energia algumas vezes, mesmo dropando bastante orb com o companheiro e não gastando energia com a primeira habilidade. Então eu acabo não recomendando o Blind Rage por ser muito arriscado. Enquanto ao slot restante eu uso para sobrevivência. Mesmo o Atlas tendo bastante armadura e regeneração de vida, matando inimigos petrificados, isso algumas vezes acaba não sendo suficiente, então eu acabei optando por utilizar Adaptation na build. E como essas reduções de dano são multiplicativas entre si, nossos pontos de vida efetivos são muito maiores, então sim, vale bastante a pena utilizar. Uma dúvida que pode acabar surgindo é em relação à invulnerabilidade do Atlas. Por que apostar mais em redução de dano se ele fica imune durante a conjuração da primeira habilidade, da Landslide? E o motivo se dá justamente ao fato da distância mínima para você conseguir utilizar a primeira habilidade. E você só conseguir ficar imune enquanto está viajando para bater no inimigo. Se você estiver longe de algum inimigo, você não vai conseguir ficar usando essa habilidade para ficar imune, então você não vai conseguir se proteger de forma alguma. Talvez você até prefira utilizar um Rolling Guard no lugar do Adaptation para ficar imune nesse período de tempo que você fica vulnerável, se você quiser, não tem problema, mas a minha recomendação sincera realmente é utilizar o Adaptation. De aura eu estou utilizando o Corrosive Projection para reduzir a armadura dos inimigos, e no mod Exilos eu estou usando Primate Sure-Footed. Pelo amor de Deus, nada de Primate Sure-Footed, a passiva do Atlas já impede esse mocorongo de ser derrubado enquanto ele tá no chão. Então, nesse caso, você pode usar o mod que você quiser nesse lugar aqui. Eu mesmo, por exemplo, recomendo o Preparation para você entrar na missão já com o máximo de energia e poder só jogar sem se preocupar com mais nada. Nos arcanos não acaba sobrando tanta coisa assim também, já que para aumentar o dano só através de força e mais dano base para o seu corpo a corpo. Porém, talvez você prefira investir em um pouco mais de sobrevivência, e nesse caso, você pode substituir o Arcane Fury pelo Ceifador Arcano. Assim, toda vez que você mata algum inimigo com o seu melee, você também regenera um pouco mais de vida, te dando muito mais liberdade para poder se movimentar enquanto não está imune, conjurando a primeira habilidade. E se você sentir que o mod Path of Status, provavelmente falei o nome errado de novo, não é tão útil assim, você pode substituir ele por outro mod e continuar petrificando inimigos apenas com a sua terceira habilidade. Sinceramente, aqui, o mod que você vai utilizar no lugar dele, você decide, porque qualquer coisa aqui vai acabar funcionando, só cuidado para não diminuir a sua eficiência. E como eu estou usando o Condition Overload na build da Landslide, aplicar efeitos de status nos inimigos é útil para você aumentar o dano que você vai causar neles também. E para isso a gente tem duas opções aqui. A primeira delas é que você pode usar uma Primer como uma Epitaph, por exemplo, para aplicar efeitos de status como Viral para aumentar o dano na vida do inimigo e Ígneo para reduzir a armadura dele, entre outros efeitos de status também. Mas como eu sei que não é todo mundo que curte jogar primando inimigos através de armas, ao invés disso você pode usar um Diriga para fazer todo o trabalho para você. Usando o mod Arc Coil junto do Manifold Bond, todos os elementos da arma do companheiro vão ser aplicados pela Arc Coil também. Então basta colocar Viral e quaisquer outros elementos que você quiser na arma do seu companheiro. Nesse caso aqui, não se preocupe, a chance de status não faz diferença. Quanto mais elemento, melhor. E é claro que dentro do companheiro a gente tem muito mais utilidades também, como por exemplo o Synth Deconstruct para a gente dropar mais orb de vida e acabar transformando em energia por conta do Equilibrium, e Tenacious Bond para aumentar o nosso dano crítico causado. E como requisito para o Tenacious Bond fornecer o dano crítico é a arma do companheiro ter 50% ou mais de chance crítica, você vai precisar abrir mão da sua querida Verglas. Eu, por exemplo, uso a Burst Laser Prime para isso. Nesse caso aqui, basta equipar um mod de aumento de chance crítica, nada mais do que isso e pronto. O Tenacious Bond já está aumentando o seu dano crítico. Uma alternativa é usar a Vulclock, que funciona da exata mesma maneira para esse propósito. Além de Wrathful Advance vier Helminth no lugar da segunda habilidade, também podemos usar 5 fragmentos violeta para aumento de dano crítico. Um pequeno adendo aqui é que talvez você pense em usar bateria arcana ao invés de flow, até porque o Atlas ele acumula bastante armadura, então consequentemente você também acumularia muita energia. E tudo bem usar, desde que você não precise de 500 de energia máxima para dobrar a força dos fragmentos.
Por mais que você acumule quantidades exorbitantes de energia, para o fragmento ser bufado você precisa de 500 de energia máxima, sem acumular energia com bateria durante a missão. Em resumo, se nas estatísticas do seu Atlas você não tem mais que 500 de energia, o fragmento não vai funcionar com efeito dobrado. A não ser que você use um mod de aumento de armadura também, mas, sinceramente, não vale nem um pouco a pena. Depois disso tudo, a sua build tá basicamente redondinha, 100% finalizada. Tudo que você vai ter que fazer é entrar na missão que você quer jogar, petrificar inimigos com A3, socar todo mundo, acumular armadura e depois disso distribuir porrada desenfreadamente. Não tem nenhum mistério em jogar com Atlas. Mas e se depois disso tudo você ainda estiver aberto para uma utilização diferente? Uma utilização onde você investe menos no dano bruto e investe mais em alcance, com a ideia de simplesmente nucar uma sala inteira com apenas um golpe. Nesse caso, a utilização, querendo ou não, seria com Melee Influence. Nucar dessa forma é ridiculamente simples, porém tem um pequeno probleminha. Se você causa hit kill no inimigo, o arcano infelizmente não espalha os efeitos de status, mesmo que na interface do jogo diga que o arcano tá funcionando e que deveria estar espalhando os efeitos. Então, obrigatoriamente, você vai ter que nerfar a build do Atlas para você não causar hit kill nos inimigos. E aqui não tem muito segredo, você só vai utilizar menos força e muito mais alcance mesmo. Na Landslide, percebam que eu só estou usando um mod de dano crítico, que é no caso, o mod galvanizado. Isso porque eu estou utilizando 5 cristais violeta na build, para aumentar o dano crítico. E caso você não tenha tanto cristal assim, aí sim, é interessante você acabar colocando mais dano crítico. Então você pode substituir Primed Reach por Blood Rush. Assim você compensa a falta de multiplicador de dano crítico, aumentando a chance crítica, que consequentemente também aumenta mais o multiplicador de dano crítico. E como essa habilidade possui só dano colisivo, se você quiser uma chance maior de procar o efeito elétrico, o ideal, querendo ou não, é utilizar 2 mods de dano elétrico. Utilizando apenas o Shocking Touch, por exemplo, o dano elétrico não vai procar com tanta frequência assim. Então você vai ter que colocar bem mais dano elétrico aqui se você quiser uma frequência interessante de fato. E de Helminth, você pode utilizar Roar, a habilidade do Rhino, para aumentar um pouquinho o seu dano. Mas se você sentir que você tem dano demais para os inimigos que você está enfrentando, você não precisa ligar a habilidade, ou até mesmo nem ao menos infundir. E enquanto a utilização dessa segunda build, sinceramente, ela é a mesma coisa do que a primeira. Você vai jogar do mesmo jeito. Tudo que mudou aqui é que ao invés de investir em muito dano, na verdade, você investiu em muito mais alcance. Ah, e antes que eu me esqueça, para manter o combo sempre em 12x, você pode usar tanto a Naramon para diminuir a queda do seu combo, ou Arcanos Destreza para aumentar o tempo de duração do combo. E é agora que entra a parte mais interessante, pelo menos na minha opinião, em relação aos arcanos. Com a chegada dos arcanos para Arte Arma, agora você pode equipar os arcanos Destreza na sua Art Gun e simplesmente jogar. Não é necessário nem ao menos pegar a Arte Arma na sua mão. Tudo bem se você não tiver Arte Arma, nesse caso você pode equipar em arma normal também, que não tem problema. E vai um fun fact rapidinho antes de encerrar o vídeo. Melee Karin, infelizmente, não funciona na exaltada do Atlas, mas você pode equipar em outro melee para congelar os inimigos no rolamento e aplicar efeito glacial em todos eles, usando isso como um buff de aumento de dano crítico e aumento de dano base através do Condition Overload. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!